Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Psicast e hoje eu trago uma convidada maravilhosa, minha amiga Andreia Nunes. Andreia, se apresenta para o pessoal que está te ouvindo, fala um pouco de você, fala quem você é para o pessoal que está nos assistindo agora. Grata pelo convite, Vanessa. Bom, como a Vanessa disse, meu nome é Andréia Nunes, né? Também sou uma associada aqui do Instituto TCC Assist. Já formada na psicologia desde 2013, mas comecei com a prática clínica um pouquinho antes. Tive essa oportunidade, esse privilégio, né? Fiz especialização em cognitivo comportamental, terapia cognitivo comportamental, em neuropsicologia com ênfase em reabilitação cognitiva. E aí são várias outras coisas, né? Arte terapia, libras e surdez, a terapia ABA, tudo Aham. aquilo que me chega de paciente, A a necessidade, né? necessidade, isso, de atender bem o paciente, e aí a Uhum. gente vai lá e busca um conhecimento para fazer esse atendimento da forma mais adequada, né? Mais Uhum. robusta. E mais funcional, né? Isso aí, é isso. É isso aí, é tudo isso. Aí como é que eu gravo? Não tem como gravar, não tem como. Mas, minha gente, o tema de hoje é importantíssimo, como todos os outros que a gente sempre discute aqui. O nosso tema é saúde mental e nós estamos abordando, esse ano de 2025, o calendário da saúde, Certo. né? Da saúde. E muitas pessoas, pouquíssimas pessoas, conhecem o calendário da saúde, né? Nós abordamos em janeiro, janeiro branco, Isso. e agora nós estamos em fevereiro, fevereiro roxo. Muitas pessoas não conhecem, Sim, é né? A verdade. importância da conscientização para que haja a prevenção. Então, Andréia, nós estamos aqui para falar um pouco desse suporte que a gente, enquanto profissional da saúde, pode Certo, oferecer para essas pessoas, né? certo. Fala um pouquinho sobre Então, isso. o fevereiro, né? A gente vai focar mais aqui, é, sendo bem pontual, Bem né? pontual. Porque a gente vai falar do fevereiro roxo, que aí é a doença de Crohn, o lúpus, a Uhum, fibromialgia, né? exato. Mas existem outras doenças também, Uhum, como o Alzheimer, enfim. E a importância da gente tocar nesse assunto uhum, é trazer para as pessoas que estão em casa, se você uhum, conhece alguém, essa possibilidade de reconhecer no outro que tem essas doenças, que exato. são doenças crônicas, né? Uhum, Que podem vir trazer um desconforto mental com relação à ansiedade, à depressão, isso. porque são doenças que doem, são doenças que têm várias situações bem delicadas para quem Para cada tem, uma, né? exatamente. Então, assim, quem conhece alguém que tem uma dessas doenças, é importante que saiba das necessidades que essas pessoas têm, Uhum, né? Porque às vezes a gente encontra pessoas que vão comparar uns com os outros, né? Pessoas que vão minimizar uma dor que o outro não tá, eu não estou sentindo a dor, mas a Vanessa tá, porque ela tem uma fibromialgia, e não é né? visível, né, Andréia? É Isso. justamente E isso. aí a gente acha que a dor da Vanessa, ela é pequena, né? E de fato não é. Então, essas situações Uhum, podem vir desencadear questões emocionais. E aí a depressão, a ansiedade podem se tornar comorbidades, né? Que a uhum, gente chama assim. aham. Então, além de uma doença crônica, eu ainda tenho que tratar a minha doença mental, a minha saúde mental, porque ficou ali desestabilizada por conta de alguma outra questão, E né? essa é a correlação, né, da gente conseguir, fazer com que essas pessoas que conhecem, que estão passando por essa situação e que conhecem, pessoas que estejam passando por isso, que seja mais solidário, né. Com certeza. Trazer a empatia de uma forma que eu consiga compreender
aquilo que o outro está passando. Então, esse calendário é muito importante para a gente trazer essa conscientização dessas doenças, que muitas das vezes não são visíveis. Você não consegue ver, né? A pessoa não é um cadeirante, mas ainda assim existe algo lá. Sim, E a gente precisa respeitar isso e, através do calendário, orientar essas com pessoas, certeza. né? Trazer essa orientação. É. Tem até uma Hã. questão assim curiosa, vou fugir um Aham, vai, pouquinho vai, aqui. é uma conversa. Vou fugir um pouquinho Aham. para falar sobre tem o cordão, né, do girassol, que você vê às vezes você vê uma pessoa usando o cordão do girassol na Uhum, rua, você não sabe o que é, mas isso significa que essa pessoa uhum. tem uma doença que é crônica e que é não visível. Autoimune, é. É, então assim, o cordão do girassol ele é muito Nossa, que legal, bacana. porque não é só relacionado ao Uhum. autista, né, porque tem o do autismo, Que ele é são um diferentes, pouquinho né, diferente, que é o do quebra-cabeça, mas o quebra-cabeça. autista também pode usar o do girassol, mas o do girassol ele é abrangente, né, então se em algum momento você vê alguém andando na rua que tiver um cordãozinho do girassol, seja empático com essa pessoa, porque Ela essa tá pessoa tem alguma doença crônica e que não é visível. Então é importante a gente saber. ela está É, passando por algo, né, então isso, ela está ali sinalizando através desse cordão, isso, né, então a importância que você traz de ter essa percepção do outro, sim, né, as sim, pessoas precisam se perceber no mundo que está tão gritante, tão agitado. sim. Aí, por falar nessa Aham, questão desse mundo gritante e aham, agitado, né, a gente sempre fala muito dentro da terapia cognitivo-comportamental do mindfulness, né, que claro, é o claro. pensar aqui e agora, fazer uma O respiração, que eu posso né? fazer, né, que são as dicas que ela já está trazendo, porque ela é assim, tá, ela é assim. E isso é uma dica, e isso é muito importante. Fala um pouco, Andréia, desse Uhum. mindfulness, como é que eu posso orientar essa pessoa, porque são dicas, fáceis, Sim, e que que é você pode muito aplicar no dia a dia. isso. Porque, assim, a gente foca muito se a gente deixar, a gente entra Uhum, nessa correria que você uhum, falou aí, essa aham, desse mundo agitação. gritante. Então, é aquele momento onde a gente para, Uhum, às vezes é um momento mais delicado, onde eu estou sentindo uma dor maior, por exemplo, né, da fibromialgia. Então, eu entender que esse é um momento. Então, eu vou ter técnicas, né, de meditação, de respiração, de concentração com outras coisas, para que a gente consiga atravessar o momento daquela dor mais aguda, para que a gente possa ir desenvolvendo uma qualidade de vida, melhor. né? A gente entende que, por exemplo, estou falando, acabando Uhum, falando muito da fibromialgia, mas é só um exemplo, uhum. que existe tratamento, vai tomar uma medicação, né? O médico vai orientar, vai tomar medicação para dor, mas às vezes, em alguns momentos, essa dor ela descontrola. Então, a pessoa precisa desenvolver técnicas Exato. para passar por esse momento, porque ela passa, Uhum, né? E aí depois a gente tem um relaxamento, né? Mais de tudo, o que a gente também trabalha muito dentro da psicologia são a rede de apoio dessa pessoa, exatamente. né? Então a pessoa precisa entender que o outro está passando por este momento delicado. E aí eu não vou lá e vou ficar enchendo a cabeça dessa pessoa Uhum. que, levanta, vai tomar um banho. Ai, levanta, faz Faz isso que é isso. melhor, né, Isso, dá orientações que naquele momento para aquela pessoa não vai funcionar. exatamente. A gente fala muito de nós temos uma ideia daquilo que é bom para o outro. Então a gente chega com essa ideia pronta e fala assim: faz aí. E às vezes essa ideia pronta, ela não é o ideal para essa Não. pessoa. Então, a gente precisa desenvolver o que a gente também trabalha muito dentro da psicologia, a escuta ativa, é ouvir o outro. O que o outro está me solicitando, né? Uhum. Eu preciso de uma bolsa de água quente. Se vira e traz uma bolsa de água quente. Não tenho bolsa. Mas todo mundo tem uma garrafa PET, coloca uma água quente. Usar recursos diferentes para conseguir atingir Isso. aquele Aquilo que a problema pessoa que está está passando. solicitando para a Uhum. gente, né? Então, eu acho que de todas, eu acho não, eu tenho certeza que de todas as coisas que qualquer um de nós pode auxiliar o outro,
seja em qualquer doença que ele tenha, o ideal, o primeiro passo é: eu preciso parar e ouvir o Uhum. que esse outro está falando, Exato, né? Para que eu exato. possa, de fato, auxiliar ele da maneira mais eficaz. Porque Uhum. senão eu posso acabar trazendo aí um desconforto maior que, às vezes, no momento a gente nem percebe, só vai perceber um tempo depois. Então, Andréa, fica bem claro para a gente que a rede de apoio é algo que é fundamental Sim, para essas pessoas que estão passando por essa situação. sim, E acessar muitas das vezes essa rede de apoio não quer dizer que você não está conseguindo dar conta, que sim, você é incapaz. sim. Porque essas pessoas que passam por situações como essa, né, elas não querem acessar porque não querem incomodar. Uhum. Né, não querem incomodar, e muito mais do que isso, a sua saúde mental, ela fica abalada, né, ela fica frágil, porque pensa em uma pessoa que fazia tudo e agora existe limitações, Sim, né, existe limitações, essa pessoa agora, ela precisa acessar, né, um parente mais próximo ou para estar levando ela para o médico, seja, enfim, em qualquer situação. Você precisa ter sua rede de apoio, e não tem vergonha nenhuma em ter que acessar essa rede, com porque ela certeza. faz toda a diferença. A gente não consegue tudo sozinho. Acho que a gente pode construir, né, de pouquinho em pouquinho e fortalecer isso à medida que a gente vai entendendo. Acho que também a questão de você se olhar Sim, e ver as suas fragilidades, sim. Que todo mundo tem. que todo mundo Graças a tem, Deus. graças a Deus, olha só, que todo mundo tem as suas fragilidades, os seus pontos altos, os seus pontos baixos, e entender que você não precisa dar conta sozinha. Sim. E quando a gente fala isso, a gente fala assim num ponto sendo bem direta ao público feminino, Uhum. que acha que tem que dar conta de tudo. Sim. Aquela mulher que tem que ser extraordinária. É, Eu acho que chega momentos em que a gente precisa pegar ali aquela armadura da Mulher Maravilha, entendeu, né, Andréia? Sabe, aquela que quer ajudar todo mundo, mas muitas das vezes a gente precisa ser ajudada sim. também. Tem esse olhar, sabe, de que a gente também precisa pegar ali, sabe, colocar sua armadura de lado e falar assim: "Não, agora eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que me acolher. Eu tenho que me acolher". Então, para essas mulheres, Andréia, o que que a gente poderia falar, assim, dentro de suporte para essas mulheres? Tá? É importante que eu vou pensar numa outra situação, né? Uhum, Porque à é importante vontade. o suporte. Uhum. Às vezes a gente não encontra esse suporte dentro da nossa família, daquelas pessoas que estão mais próximas a nós. Uhum. Mas a rede de apoio, ela vai existir. Então, é, em todos os municípios do Brasil, sempre vai haver um centro de saúde, né? Isso é praxe. Vai haver um centro de saúde, que às vezes é onde essa pessoa que não tem o plano de Não saúde, tem o que seu não faz o recurso. particular, Uhum. vai para o público, né? Que o atendimento não é ruim, o atendimento é bom, Uhum. principalmente para essas doenças crônicas, existe um acompanhamento feito bem legal. Então, que você procure no centro de saúde, perto de você, tá? No posto de saúde, enfim, naquela UBS que está ali do lado da sua residência. Procurem se informar, porque sempre vai existir um ponto de apoio. Pode até não ser, eu tenho aqui um grupo de pessoas com doença de Crohn, mas eu não tenho um grupo de pessoas que tenha lúpus. Aí eu tenho lúpus e aí como é que eu faço? Você vai chegar lá e você vai conversar. A Aham. enfermagem sempre é muito solícita Muito e bacana. com certeza Uhum. você vai ser inserido em algum grupo de apoio, É né? porque as pessoas ficam achando, não te cortando, que, não, se eu não tiver assim, o meu apoio dentro de casa, a minha rede, eu não tenho. Não, Não, o que você está tem, trazendo é tem. muito importante. Tem, porque às vezes a gente não tem em casa, então eu preciso procurar em Eu algum tenho que outro lugar. buscar. Porque se eu ficar Uhum. sozinha, como é que eu vou levar esses meus sentimentos? Né? Como é que eu vou validar aquilo que eu estou sentindo? Para que eu valide, eu preciso do outro. Eu preciso da Vanessa para me validar enquanto pessoa, né? Exato. Para falar daquilo que eu sinto, para me acolher.
Então, isso é uma questão que é muito importante para a gente procurar. E a gente não pode esperar. Quando a gente tem uma doença crônica, olha, eu, Andréia, tenho uma doença crônica, tá? Olha só. Eu sou hipertensa, não é Crohn, não é Uhum, lúpus, não é uhum. nenhuma outra do fevereiro, né? Mas é uma Exato. doença crônica. Então, eu tomo medicação todos os dias, Precisa se cuidar, eu vou ao médico, eu vou ao posto de saúde, né? né? Precisa ali Vou aferir a procurar. pressão, ver tudo Exatamente. isso. E aí a gente vai trocando ideias com outras pessoas que também são Estão hipertensas. passando Isso por aí. aquela mesma E no dia situação. que eu não tô legal, alguém vai me dar um suporte. Se não for dentro da minha família, às vezes eu tô em casa sozinha. Então, quem é? Eu vou ligar para alguém, vou conversar com alguém. A gente sempre tem alguém, né? Você não precisa ficar Não sozinha. precisa ficar sozinha. Essa é uma das melhores coisas, né? E uma outra questão que é muito fundamental quando a gente conhece alguém que Uhum, tem uma doença, que é uma doença crônica, como fevereiro também tem Alzheimer, que aham. é uma doença degenerativa, né? O que é muito importante é que as pessoas ao redor, incluindo essa pessoa, no caso do Alzheimer é um pouco mais delicado, mas também essa pessoa buscar informação. Informação. Informação para aquela sua doença. O que melhora, o que piora. Às vezes a gente, por exemplo, eu adoro comer uma batata frita, né? Não vou fazer merchan, mas eu gosto de comer uma batata Uhum. frita bem salgadinha que vende por aí nesses fast food. Então, eu me privo de comer isso constantemente, mas uma vez ou outra, eu vou Uhum. lá e também me permito. Mas se isso fosse algo que de fato me deixasse muito doente, eu tendo essa consciência, Uhum. eu com certeza não comeria. Até porque envolve o sal, você é Isso, hipertensa, né, exatamente. o açúcar da Isso batata, aí, a isso gordura. tudo, a gordura, então vai possibilitando aí de você, né, acabar Pois que, é, né, tendo o seu quadro mais alterado exatamente, por conta dessa exatamente. Então a comida. gente precisa ter informação, Conhecer. A informação é porque a tudo. informação ela é quase que uma medicação. É um coadjuvante daquela medicação que a gente toma, né? Do comprimidinho, às vezes tem pessoas que gostam da homeopatia, então toma também homeopatia. Uhum. Então a gente precisa saber conhecer de nós. Conhecer a sua medida, né, você precisa saber a sua Pois é, medida, porque senão você acaba que você pode extrapolar, né, no caso aí de uma exatamente. diabetes, que você, poxa, não pode comer 2, 3 É, bananas. Você exatamente. está entendendo como é que quando eu conheço, eu consigo, entender qual é o meu quadro e até onde eu posso ir. Eu Exato. acho que é respeitar, eu acho que o que você está colocando aqui é que a gente respeite as nossas bordas. É isso. A É. gente precisa respeitar A gente isso. precisa entender quais são os nossos limites, né? Eu falei uma palavra antes, né? A consciência, né? É Uhum, ter consciência disso. O que que é consciência, né? É o saber de si, uhum. né? Então, quando a gente sabe de si, quando a gente sabe da gente mesmo, a gente consegue executar as coisas para o nosso bem. Porque o Exato. que, o que é bom, o que é bem, isso não muda, é Uhum, independente, né? uhum. Se eu meter o dedo na tomada, eu sei que Vai não levar é legal, né? você vai levar Vou um levar um choque. choque. Mas se eu tenho consciência disso, eu sei. Agora, uma criança de 2 anos, de 1 ano, ela não sabe. Então, ela vai lá e ela está sujeita a passar por essa questão Uhum, para aprender. Então, quando nós tomamos essa consciência de nós, uhum, independente de qual é a doença que a gente tenha, uhum, isso é um grande auxílio para que a gente consiga melhorar, vir a melhorar as uhum, nossas condições. Porque uma doença, apesar de ser crônica, ela não é uhum. determinante. Não é determinante para você viver a sua vida, não é determinante para dizer que você não pode sair, que você não pode se descontrair, Viver, viver, né? viver, Isso não para você uma sentença. não é. Você pode viver com fibromialgia, mesmo com todas as dores, mas você ainda pode viver. Pode. Você vai viver e você tem uma qualidade de vida boa quando você sabe.
Exato. E é né? isso que a gente quer provocar aqui. Isso aí. É isso. Então, descubram-se, né? Descubram-se. Perguntem ao médico, façam pesquisas, né? Vai entender Isso, mais do que você tem. isso, exatamente. Procurem apoio, vocês sempre vão encontrar. Isso eu posso garantir. Isso está muito dentro também do modelo cognitivo, Tá, né? tá. Muito dentro do modelo cognitivo. Então, é isso. É mudar os seus pensamentos, a forma como você lida com as coisas, isso vai gerar para você um comportamento que pode ser positivo ou Ou negativo. E aí é dentro disso, você conhecendo, e aí o seu comportamento vai ser outro. Olha, eu posso ir até aqui não dá para mim. Respeitar as bordas, e é isso, se olhar, se cuidar. É essa Exatamente. mensagem que a gente deixa aqui para você no Psicast de hoje. Gente, muito obrigada. Espero que esse Psicast de hoje tenha atingido você de certa forma, através da conscientização dessas doenças, e não só sobre isso, a conscientização de que você pode viver mesmo tendo isso tudo. Exatamente. Tá? Então, Andréia, muito Eu que obrigado. agradeço, Olha, vai Vanessa. ser figurinha marcada aqui, porque eu peguei ela assim, ó, Me pegou no no laço. laço. E foi maravilhoso. Muito Obrigado, grata, meu muito bem. obrigado Beijo. pela sua presença aqui, de verdade. Obrigadão. Abrilhantou muito e que seja a primeira de muitas aqui no nosso Psicast de hoje. Nos veremos. Quero agradecer também ao Instituto TCC Assiste, em especial ao nosso professor Tavares, que nos cede aqui esse espaço maravilhoso para todos nós credenciados aqui do Isso. TCC Assiste. Então, fique conosco até o próximo Psicast semana que vem. E obrigado. Que Deus abençoe a todos. Beijo.